aqui gravando. Então, assim, a gente então estava vendo, antes dos princípios, a Política Nacional de Relações de Consumo, que acontece aí o seguinte: a Constituição, ela diz que a competência legislativa para legislar sobre relações de consumo, ela é concorrente, quer dizer, não é só a União, é União, Estados, município, né? Aí inclui-se também a regulatória, né? A competência regulatória. De modo que é para ter um sistema nacional de defesa do consumidor, em que há instituições tais como o CAD, que é federal, né? E os vários PROCONs, que são estaduais, bem como as secretarias de comércio de cada município, que possam ter órgãos também de defesa do consumidor, né? Que isso se originou também da defesa da concorrência. Porque o que acontece quanto à defesa da concorrência é o seguinte: ela não é só nacional, né? Ela pode ser local, pode ser inclusive municipalizada, tá? Um exemplo aí, um bairro, né, em que haja padarias que façam acordo para vender um pãozinho pelo mesmo preço, isso aí é atentatório à livre concorrência e pode ser configurado até como crime pela lei antitruste que criou o CAD, né? Nessa aula agora, a gente vai falar então, né, de questões relativas aí à vulnerabilidade, isso, hipossuficiência, isso na verdade a gente já falou, né, na outra aula. Quanto a princípios, eu passei um trabalho para vocês porque eu acho o seguinte, que a gente tem que pegar a lei e explicar os pontos controversos, os pontos em que haja uma evolução, né, da jurisprudência, até da doutrina, em relação ao que está nela. De modo que o que não for, digamos assim, claro, né, que dê para vocês lerem, entenderem, e dizerem, então é isso, pronto. Aí não cabe falar aqui, porque a gente vai ter o quê, né? Essa é a segunda aula. Na prática, mais 2 aulas, depois uma prova e acabou. Então, vamos ver o que a gente consegue falar aqui para ver todas essas matérias aí, que dê para entender tudo, sem precisar ficar repetindo a lei, né? Eu não sei se falei aqui, eu tinha professores. Eu não vou dizer quão velho eu sou, né? Mas eu já tive professores que davam aula lendo a lei. O pior, não eram eles nem que liam. Eles mandavam a galera ler. E o cara não gravava, né, o nome do povo. Na época não tinha assim essa ideia de anti-bullying como tem hoje. Aí ele falava assim, Dona Amarelinha, leia aí. Eu, pelo menos, meu nome ele gravou. Ele me chamava de Vargas. Vargas. Que dizia, você é parente de Getúlio? O pessoal antigo sempre pergunta. E se vocês quiserem saber, assim, eu sou... dizem que tem uma família só aqui, mas eu não sou, não sei se sou, deixo de ser, né? Lá eles são Dornelles Vargas, né? Aqui é Vargas Leão, então, sei lá. Deixa eu voltar aqui pro chat, qualquer coisa também que vocês quiserem perguntar, viu? Tá aqui, eu tô olhando o chat. Falar, perguntar, comentar. Pode abrir o microfone em qualquer tempo ou falar pelo chat, não tem problema nenhum. Então, assim, naquela época não tinha, e o cara falava, Dona Amarelinha, e a menina ficava toda sem graça, cara. Naquela época aconteciam umas coisas curiosas, tá? Tem um professor meu, tava chamando assim a galera, né, e tinha uma moça,
até mais velha assim que a gente, agora toda, como se podia dizer, cocota, né? Aí ela chegou e falou. Aí ela chegou e na hora que teve a chamada, o cara chamou o nome, primeiro nome dela, né? E ela não se tocou. Aí depois, ela falou, professor, você me chamou? Ah, chamei sim. Ah, professor, que você falou Maria, eu tô acostumado com Verônica. Todo mundo me chama de Verônica. Aí o professor, ah, Verônica é o nome de guerra, né? Ô, rapaz. Mas a turma caiu matando. Aí ela ficou retada lá, e o professor viu a besteira que ele tinha falado. E aí chegou ele, ah não, é porque eu também tenho um nome de guerra, que meu primeiro nome é esse, mas todo mundo me chama do outro, aí às vezes no aeroporto falam primeiro nome, eu nem me lembro que é o meu, e deixo passar. Então naquela época ninguém estava nem aí para bullying não, mas hoje em dia é difícil. É, então assim, o que é que acontece? Ele já dá processo e tudo. O cara falar que a menina tem nome de guerra, já pensou? Então, assim, quanto a princípios, né? Então aí vocês, sei lá, façam essa. O que é que eu diria aqui que é importante, que eu acho que eu já falei, que é a hipossuficiência do consumidor. Ela não é necessariamente financeira, né? Ela pode ser técnica, pode ser jurídica, né? No sentido de que até se o fornecedor, mesmo que o fornecedor ele não seja advogado nem nada, ele tem, né, uma assessoria, ele está acostumado a sempre fazer aquilo, ele sabe de tudo que pode dar errado, então o consumidor ele fica inferiorizado. E daí a lei tem que ter toda essa normativa no seu amparo, né? Controle de qualidade, botei aqui regulação e atendimento do consumidor. Ele vai falar aqui de recalls. Agora, os saques, os serviços de atendimento ao consumidor das empresas, eles hoje são regulados, tá? Tem uma regulação federal para isso. E, por exemplo, a ligação que for feita, ela não pode ser cobrada do consumidor, né? Se for, por exemplo, para oferecer produto, serviço e tal. E também não cabe, né? Deixar o consumidor sem resposta, tem toda uma normativa, uma regulação quanto a isso aí. Aí também tem coibição, repressão de abusos, eu botei aqui, racionalização e melhoria de serviços públicos, que aí é o seguinte, né? Tem uma diferença básica aí entre consumidor e administrado, né? Vocês, por exemplo, estão na universidade estadual, vocês aí são administrados, né? A princípio vocês não são consumidores, não que não tenham direitos, mas são direitos de administrado, que alguns direitos podem ser mais amplos, outros podem ser menos amplos que o de consumidor, né? O aluno que é de faculdade particular, ele tem, na verdade, os dois. Por quê? Porque as faculdades particulares, elas trabalham com autorização do Ministério da Educação. Então, até quando você tem um problema, por exemplo, acha que tem direito a se formar e a secretaria da faculdade acha que não, aí o cara entra, né, como dado de segurança, a gente é chamado para intervir se quiser, manda um ofício para o Ministério da Educação. Invariavelmente o Ministério da Educação já não se meta nisso não, mas é aquela história. Porque a gente está, né, quer dizer, a União ela está como interessada, né? Ela fica como interessada assim, ela fica como possível interessada em face da autorização que ela dá para esse serviço educacional feito por uma faculdade privada, pago pelo aluno, né? Mas feito por faculdade privada. Tem uma diferença na prática grande, né? Quando eu dei aula em faculdade particular, a galera acha que você é empregado deles, né?
pagando o seu salário. Se eu chegar aqui, me retar e não pagar mais e for embora, o povo lhe demite, e às vezes demite mesmo. Dependendo da faculdade, da doutrina da faculdade, não vou mentir que a maioria demite mesmo. Então o cara lá tem que pisar em ovos, né? Não sei como é que o povo que consegue ficar lá faz, não. Eu sei que eu mesmo dei aula um tempo. Foi em qual, João? Nessa que tem em todo lugar, porque o dono quebrou, vendeu. Isso foi antes dele quebrar. Um amigo meu até comprou a casa dele, lá no Encontro das Águas. Disse que ele dava uns 4. Deixa pra lá. Isso aí não posso falar assim não. Mas assim, o que aconteceu? Nem dizendo o nome da faculdade e tal, que vocês talvez identifiquem. Aí já é fofoca, né? Mas basicamente o que acontecia? O que aconteceu? Comecei a dar aula lá, o cara falou, você vai receber tanto. Eu disse, legal, beleza. Aí quando começou, daqui a pouco vem minha carteira dizendo que é tantos reais por hora aula. Eu digo, rapaz, não é bem isso aqui não. Mas o pessoal diz que é assim e tal. Tá, tudo bem. Comecei meu compromisso, né, de fazer o semestre lá. Aí, cara, eu fiz lá a minha prova, né, já meio retado, não vou mentir, e a galera levando na esculhambação, né, os alunos na esculhambação. Uma turma lá era um horror, era pior que turma de primário. Eu não parava de falar, gritar, sei lá. Aí eu, tudo bem. Aí quando saiu o resultado, a galera se retou. Só que assim, pra azar deles, o único, assim, teve um único cara dessa turma que realmente estudava, entendeu? E ele se deu bem. Quer dizer, ele foi a contraprova, né? De que nessas horas o aluno fala, o professor não tem didática, isso é aquilo e tal, mas tá lá para contraprova. Que não, acho que é tranquilo, vocês são maravilhosos. Nunca me disponho, entendeu? Eu acho que a gente tem, né? Aqui você está falando vulnerabilidade e hipossuficiência, né? Uma questão apontava a diferença entre ambas, qual a fronteira conceitual. Olha, a hipossuficiência eu diria que é difícil realmente, entendeu? É uma coisa meio interpretativa, vai depender do cara que escreva sobre o assunto, até da orientação, vamos dizer, política dele, doutrinária, ideológica. Mas eu diria o seguinte, a hipossuficiência, ela é perene, entendeu? Então, um camarada hipossuficiente é aquele, por exemplo, que não entende do assunto. Vocês, por exemplo, estão tendo essa matéria, eu espero que saiam daqui sem serem, vamos dizer, hipossuficientes jurídicos em relação ao camarada que está super assessorado como equipe de advogados e tal, né? Mas que não sejam assim tão hipossuficientes, né? Então é algo perene, né? A hipossuficiência é perene. Agora a vulnerabilidade, ela pode ser momentânea. Por exemplo, você quebra o carro, para num posto, entendeu? Você está numa situação de vulnerabilidade, pô. O cara chega lá e diz assim, só conserta o seu carro por R$ 1.000, R$ 2.000, passe o cartão, me dê as calças, as cuecas, entendeu? Numa situação dessa, às vezes você tem que chegar no outro dia logo cedo e pronto, você paga. Mas você pode depois, né, até arguir que é crime, foi crime que ele praticou contra a economia popular. A gente vai ver aí uma vulnerabilidade, entendeu? É uma situação em que mesmo que você não tenha hipossuficiência nenhuma, pelo contrário, você tem muito mais bala na agulha financeira que ele, mas ele está se aproveitando de uma situação momentânea, né? Então eu acho que pode ser por esse lado. Agora, você tem outra ideia, Matheus? Pode falar aqui que eu acho ótimo também, se você contribuir para o debate, né? Para a ideia Bom, aí que a gente está professor, tendo. Oi. eu dei uma lida no livro de Tartucci, é exatamente isso mesmo. Muda um pouco, eu acho, a partir da interpretação de cada autor, e ele traz a vulnerabilidade, já diferentemente do que o senhor falou, como um elemento posto da relação, digamos que inerente a qualquer relação de consumo, já como como é que eu digo, um conceito jurídico aplicado a todos. Já a hipossuficiência ele trata como um conceito fático, que tem esses vários tipos, a hipossuficiência técnica, a financeira, Aham. e aí, dependendo do caso presente ou não, ela serve justamente para poder inverter o ônus da prova. Pois é, exato. Há situações, inclusive, em que se mascara a vulnerabilidade. Vou dar um exemplo.
Quando o camarada entra no shopping, né, aí existe o que eles chamam de tenant mix. Tenant é, é locatário, né? É inquilino, locatário em inglês. E mix é normal, aquela mistura, né? Então, essa mistura de locatários, o shopping ele busca, né? Ele só aceita alugar, vamos dizer, para tantos vendedores de relógio, digamos, né? Relojarias, joalherias, relojarias e tal. Para quê? Para que o consumidor ele entre lá, até compare preços, né? Mas ele compara preços entre uma galerinha que está ali, que se conhece, que é até amiga e tal. Ou seja, não é dizer que haja um cartel, um truste entre eles. Sempre pode haver uma concorrência, um baixa preço, outro faz uma promoção, mas, né, não há uma ampla variedade, né, de fornecedores. O consumidor às vezes nem se dá conta disso, né, e pronto. Faz a opção pelo consumo, que se fosse num universo maior, ele não faria, talvez. Então, esse é outro exemplo aí, em que se é até mais cara, né, a vulnerabilidade. Professor? Sim. Matheus falando. Pois não. Eu também vi uma diferenciação nesse aspecto, que foi com relação a vulnerabilidades de acerca do direito material e a hipossuficiência só ser tratada no âmbito processual. Você acha que essa diferenciação ela procede? Olha, não, porque assim, o que a gente vê de hipossuficiência desde a época do direito social, que o direito social começou a se formar com o direito do trabalho, né? É que ela é relativa à parte que tem alguma deficiência, né, objetiva, né? No caso do trabalhador, é que ele está precisando de emprego para sobreviver, enquanto que o empregador ele tem sempre um exército, né, uma reserva, né, de desempregados que dizem, né, isso aí eu já ouvi até em relação ao serviço público, quando o pessoal pede aumento, aí tinha um pessoal lá, tinha um camarada lá no planejamento que dizia, olha, enquanto tiver um, um exército de gente, um grupo enorme de gente aí fora para fazer concurso, né? A gente abrir a vaga e tiver a gente tiver que, sei lá, fazer um concurso de dezenas de milhares de pessoas, não tem por que ficar dando tanto aumento não. Quem é que vai argumentar que não, né? Mas é dose partir dessa premissa, né? Que é assim, que acontece, né? A ideia do serviço público é que tem que pagar, tem que estar na ponta, né? Tem que partir da ideia que os caras que estão lá são de ponta, né? Senão começa a esculhambar. Então, assim, aí o que acontece? No caso, a gente viu então, né, essa situação aí, esse serviço público até estaria para falar aqui, né, que há uma necessidade de racionalização e melhoria, né. Tem normas aí, a gente vai ver adiante, relativas ao serviço público no Código de Defesa, porque quando há uma concessionária de serviço público, uma empresa, fornecedor, energia, água, comunicações, telecomunicações, com uma concessão, aí ele tem que atender tanto a norma consumerista, né, do Código de Defesa, por exemplo, como também as normas do marco regulatório, que são fixadas, né, geralmente, primeiro pela lei, né, que disciplina o serviço, depois aí também parte para o regulamento, né, e aí eu acho que eu falei disso na outra aula, não sei se foi aqui ou na outra turma que eu dou de direito empresarial, que eu dou aula, né, de direito empresarial. Então, assim, na hora que ele vai se prestar a refazer o serviço público, né,
ele vai entrar numa licitação pela concessão. Quando ele entra nessa licitação, aí ele já sabe toda a normativa que vai caber em relação àquilo ali. Aí há uma situação em que não é que tudo esteja engessado, entendeu? Mas a princípio ele fica com um direito a ter aquela base de custos, não é isso? Que se for aumentada por uma norma posterior, ele pode arguir que houve um fato do príncipe, pedir indenização, pedir, né, uma compensação de alguma forma. Então, numa situação dessas, né, o prestador do serviço público, ele está também obrigado a observar a regulação. Agora, há um limite, né, a esse engessamento. Né? Esse engessamento, isso aí é tranquilo, ele não perdura em relação a melhorias que, inclusive, possam levar ao prestador do serviço público ter uma ampliação da base de clientes, né? E até vir até um faturamento maior, e ainda que tenha uma menor lucratividade por cliente, ele possa, por consumidor, ele possa ter um aumento da lucratividade geral, do lucro em geral. Quer ver um exemplo? Isso acontece na telefonia móvel quando há a instalação de um novo padrão. Quando há, por exemplo, uma instalação de um padrão, como houve do 3G para o 4G, e agora está para ter, né, do 4G para o 5G, que está aquela controvérsia, porque se fizer licitação hoje, dizem que a Huawei, né, que é aquela empresa chinesa, fala Huawei, ela ganharia geral no mundo todo, porque ela teria a melhor tecnologia, que tem mais, inclusive, capacidade de aumentar a base de clientes, aumentar a lucratividade do sistema e tal. Então, assim, nessa hora, né, ela não pode se furtar a chegar e pôr um novo transmissor em tudo quanto é antena. É um custo grande, mas que em questão de meses talvez se pague. Então, numa situação dessa, não há o que falar em aumento do chamado direito custo, entendeu? Para a empresa concessionária. Agora aqui, ó, quanto a direitos dos consumidores, né? Aí tem o artigo 6º. Ó, tudo aqui que tá, é como eu falei para vocês, é basicamente autoexplicativo, entendeu? Não precisaria falar tanto disso aqui. Tem coisas aqui que, inclusive, são meio que já do direito civil, como, por exemplo, a chamada teoria da imprevisão, né? Modificação, cláusulas contratuais que estabelece prestações desproporcionais sua revisão em razão de fatos supervenientes. Então, essa é a teoria da imprevisão, né? Que a gente já conhece do Código Civil, do direito civil. No caso, quando há um fato novo, né? Um fato imprevisto, das duas, uma. Ou o contrato ele é resolvido, né? O juiz até autoriza essa resolução, ou então ele chega e usa uma equidadezinha, não pode ser uma equidade assim total, para conformar, né, a prestação da parte desfavorecida pelo fato novo, para adequá-la ao contrato. Um exemplo que teve aí foi na época que tinha a chamada âncora cambial, né? Por quê? Porque durante um tempo o governo garantia, pode-se dizer, que o dólar iria ficar na faixa de R$ 1,20 por aí. E isso durou anos. E a reserva aí do país foi indo embora, né? Até que chegou o momento que não teve jeito. Liberaram e o dólar pulou, pipocou de R$ 1,20 para R$ 2 e tanto inicial, depois aí caiu um pouquinho, caiu um tanto, ficou por R$ 2,20. Aumentou mais R$ 1, né? Aí foi aquele away. Numa situação dessa, o camarada que tinha um contrato em dólar, que era comum naquela época, não para tudo, mas vocês sabem como é que é a regulação, a lei relativa a contrato, a indexação contratual, né? Em geral, como é que funciona isso? Para
prestação parcelada, né, para parcelas, aí você pode pôr no contrato, pode-se pôr no contrato que ela terá reajuste anual por um índice de inflação tal como o IGPM. Então aí a cada ano é possível dizer que aquela prestação está reajustada de acordo com o IGPM. Essa é uma daquelas cláusulas que cabe até que se explique, né, que peça-se até ao consumidor que ponha a sua assinatura específica na cláusula, né? Vocês agindo aí como advogados de empresa, de fornecedores, numa hora que vocês põem uma prestação, daí o cara faz lá um contrato de 50 meses, 48 meses para pagar. Aí diz, mas eu queria evitar que se tiver uma inflação, aí eu perca muito e tal, então, normal. Faz essa cláusula, esse reajuste anual pelo GPM e pede ao consumidor para assinar especificamente do lado dessa cláusula, mostrar que ele leu, que ele foi previamente informado dessa possibilidade de reajuste, né? Agora, reajuste em dólar só se permite quando há um contrato vinculado ao comércio exterior, né? E seria o caso da importação de carro, da importação de veículo. Agora, assim, na época, então, que o dólar era fixo, aí muita gente dizia, legal, o dólar não aumenta, eu vou fazer, né, em dólar, meu financiamento em dólar. Aí quando teve essa situação aí, que o governo não aguentou mais e liberou o dólar, aí esse pessoal ficou num barco, que estava afundando, né? Então aí chegaram e disseram, e agora? Aí entraram na justiça alegando a teoria da imprevisão e, em geral, o juiz concedeu um desconto na prestação equivalente ao tanto que o dólar tinha aumentado, né? Que foi mais ou menos mais de 33%, mais de 40%, para o tempo, agora aumentando, quer dizer, o tempo das prestações, né? Aí não afetou a economia do contrato, que aí é isso que se visa, manter a economia do contrato, mas propiciou, né, a parte que foi prejudicada pelo fato novo, que ficasse com a mesma carga, né, o mesmo ônus financeiro que antes, só que por mais tempo, né? Mesmo ônus financeiro mensal, só que por mais tempo. Então esse é um caso aí, né, de teoria da imprevisão que está aqui prevista no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa. A inversão do ônus da prova, né, a seu favor, isso aqui existe, inclusive existe, assim, ao invés de, vamos dizer, o consumidor ele ter que arcar com a prova de que o produto estava defeituoso, que às vezes demanda uma prova pericial cara por parte de um engenheiro e tal, né? Ao invés de ele ter que arcar com isso, ele pede ao juiz para ou o juiz nomear um perito do juízo, né? Ou então que ele determine a empresa que pague essa perícia. Então não é bem dizer inversão do ônus da prova, que é uma inversão do ônus financeiro da prova, né? A princípio a prova ainda é do consumidor, porque é o consumidor que tem interesse em demonstrar o defeito, não é isso? Não é uma prova do fornecedor, mesmo porque em processo vocês sabem que a prova do negativo é a prova impossível, né? É a chamada prova impossível. O fornecedor vai ter interesse de quê? Se ele disser assim, então tá, eu que vou pagar e tal. Pedir para o perito provar que o produto dele é perfeito, maravilhoso e tal, sem apontar assim os eventuais defeitos que possa ter tido, né? Embora, lógico, na quisitação ele teria que responder aos quesitos também do consumidor, então tanto faz. No final das contas, tanto faz. Continuando aí, né?
que é que acontece aqui? Uma coisa inicial que a gente tem que ver. É que aqui, ó, a responsabilidade na defesa do consumidor, ela é objetiva, tá? Aí, como é que isso funciona? Vocês já devem ter visto o seguinte, que há uma responsabilidade, em geral, que é a chamada responsabilidade aquiliana. Como é, assim, a responsabilidade aquiliana? Ela deriva da culpa. Tem que perquirir se quem se está buscando responsabilizar teve culpa, né? O que é a culpa? Ou o dolo, que aí não tem o que ver, né? É a vontade mesmo de prejudicar o outro de uma forma antijurídica, né? Ou então a negligência, imperícia ou imprudência. Se houver algum desses elementos, né, aí há a culpa do réu, né, e pronto. Se provando isso, sai uma sentença determinando a indenização. Agora, quanto a defesa do consumidor, né? Aí aqui, artigo 12, artigo 14, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, né? A única coisa que precisa ver é o liame. E a teoria que fundamenta isso aí é a teoria do risco causado pelo fornecimento. Então, na hora que o consumidor ele opta pelo serviço, vai ser um serviço, um produto, vai ser um serviço ou produto que o fornecedor teve toda a condição antes de analisar qual é o risco que pode causar, né, que aquele produto ou serviço pode causar, de modo aí a, né, poder responder por um fato, né, que só precisa que se prove o liame entre o dano e o produto ou o serviço. Havendo o liame, não tem que perquirir se ele agiu com culpa ou não. Um exemplo, né, em que isso ocorreu, né, um infeliz exemplo, é quanto à talidomida. A talidomida é uma droga que foi inicialmente prescrita para grávidas, né, para evitar alguns dos sintomas adversos da gravidez, enjoo e tal. Aí as mulheres tomaram e o resultado, o infeliz resultado, é que nasceram vários bebês defeituosos. Até hoje você vê algumas pessoas, não vou dizer quão velho eu sou, mas ainda da minha geração, com braços pequenininhos, entendeu? Membros pequenininhos, ficaram deformados, né? Então, aí o que acontece? Essas pessoas tiveram direito a uma indenização por conta desse risco. Agora, o que aconteceu na época? A empresa, na verdade, ela seguiu os regulamentos, né, e tudo quanto era, digamos assim, normativa, né, regulamentar, profissional, ética, quanto à obtenção da nova droga, quanto à pesquisa e depois fornecimento dessa nova droga. Então, assim, dentro de um sentido, digamos assim, histórico, entendeu? Ela não teve culpa, ela não agiu com culpa, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa da empresa aérea, uma empresa de transporte aéreo. Por exemplo, uma empresa que opere aquele Boeing, tem operado, né? Porque acho que ainda nem voltou ao serviço. Agora com essa pandemia não tem porquê, porque não estão usando todos os aviões.
Aquele Boeing 737 MAX, MAXX, não é isso? Esse avião, ele tinha um defeito de programação que fazia com que, não é bem um defeito de programação, ele tentava, ele tendia a corrigir uma situação em que o piloto achava que não, que tinha que ir do jeito que estava. Aí acabava o avião estolando, né? O avião perdia a sustentação e estivesse perto do chão, acabava caindo e matando todo mundo. Isso aconteceu umas 2 vezes, eu acho. Pelo menos 2. Aí o que acontece? Foi uma culpa, mas é uma culpa da empresa que criou que desenvolveu o produto, no caso a Boeing. A empresa de transporte aéreo, na verdade, não tem culpa, né? O avião saiu também, de acordo com tudo quanto é regulamento e tal, né? Daí, o que acontece? A princípio, se não tivesse, né, a responsabilidade objetiva, o consumidor, né, a família do passageiro, na verdade, né, que infelizmente morreu todo mundo, teria que entrar, né? Teria que entrar somente contra a Boeing. Teria que, se a Boeing não tivesse um escritório no país que eles morassem, ia ter que entrar, ia ter que constituir um advogado lá nos Estados Unidos para entrar. Mas, né, como isso é geral, praticamente no mundo todo hoje em dia, a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva, pode sim entrar contra a companhia aérea, né? Por quê? Porque a companhia aérea está dentro do risco criado, né? Não é dizer que transporte aéreo é arriscado, né? Na verdade é um dos mais seguros que tem, mas um dos transportes mais seguros que tem, blá blá blá, patati patatá, mas por aí. Então tem aí, né, responsabilidade por serviços, por produtos, não é isso? Aí o artigo 14, o artigo 12. Os doutrinadores, eles fazem uma diferenciação do dano, ainda que potencial, né, à vida do consumidor, à segurança, à saúde do consumidor e a possibilidade não, né? E aquela situação em que o produto apenas é inadequado, sem apresentar esse dano, né? Esse dano ainda que potencial à vida ou à saúde do consumidor. Aí, em relação a isso, o artigo 8º, né, até o 10, aqui nessa seção, proteção, saúde e segurança, é que vai dispor, né, que tem que ter a informação adequada sobre o produto. Então, em sendo um produto cuja periculosidade não seja evidente, por exemplo, você vai vender uma faca de cozinha, uma faca dessas de cortar carne. Precisa dizer que aquilo dali é afiado, que você tem que deixar longe de criança,